eu estava relendo o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, um livro fantástico, um livro maravilhoso, que inclusive eu recomendo que você leia este livro, né? Ele traz lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Foi um best-seller, se não me falha a memória, há uns 2 anos atrás. E aí me lembrou um caso de uma cliente minha, vou chamá-la de Carla, por questões de Lei Geral de Proteção de Dados e também pelo termo de confidencialidade de dados, vou preservar aqui a identidade dessa pessoa, né? Mas ela é uma cliente real, tá? Carla, 42, 43 anos, casada, com uma filha de 11 anos e uma renda média de R$ 32 mil. Talvez para você essa renda seja inalcançável a princípio, né? Talvez essa não seja a sua realidade. Mas você pode pegar esse contexto, esses princípios, esses problemas e a solução do problema que nós vamos apresentar aqui, e você pode aplicar na sua vida, no seu contexto, tá? E assim obter um grande resultado, né? E através da análise dessa cliente, eu fui entender o porquê que pessoas acima de 40 anos têm tanta dificuldade de ver dinheiro na conta, muitas das vezes, mesmo ganhando bem. E olha só que interessante, quando ela chegou de indicação para mim, a Carla, ela estava com 42 anos, né? 41 para 42 anos. Ela veio de indicação de uma rede de contato próxima, e aí na época foi o irmão dela, inclusive, que eu conheci ele em um evento, e aí depois nós marcamos uma reunião, eu apresentei o projeto para ele. Ele falou assim para mim, falou: olha, Gratão, para mim não faz muito sentido esse projeto, mas para minha irmã vai fazer total sentido. E aí nós marcamos uma segunda reunião, no sábado eu sentei com ela, para a gente conversar comigo com ela, e aí eu apresentei todo o projeto, nós fechamos o projeto, e aí nós iniciamos esse projeto. Nossa, meu Deus do céu! Quando a gente começou, a vida dessa pessoa estava de cabeça para baixo. Como é que se fala, né? Então, igual avestruz, com a cabeça embaixo da terra. Tava uma confusão geral. Ela não sabia nem por onde que ela começava, o que que ela fazia, o que que ela iria fazer, como que as coisas iriam acontecer, porque estava completamente bagunçada. E aí, durante esse projeto, eu fui entendendo e elencando alguns pontos que fazem com que pessoas acima de 40 anos passem por dificuldades financeiras. Então, agora nós vamos discorrer aqui agora quais são esses 3 pontos que acontecem e você pode pegar e aplicar na sua vida. Eu estou com um tablet aqui, daqui a pouco eu vou virar a tela, estou com a minha cola aqui, daqui a pouco eu vou virar a tela também, para que eu possa te mostrar um detalhe importante, tá? Então é o seguinte, qual é o primeiro pilar que faz com que uma pessoa acima de 40 anos ela passe por dificuldade financeira? Na verdade, esse pilar ele é, talvez se não, o pilar mais complicado de toda a cultura, de todo o Brasil, na maioria das pessoas, que é a falta de organização financeira. No nosso projeto de consultoria individual, eu sempre mando um briefing para o cliente. Mando um briefing, é um diagnóstico, né? Então, em PDF, depois ele pode abrir esse documento, ele vira um Word, ele vai colocando lá todos os dados, todo o escopo que acontece na vida financeira. Então tem a primeira parte, bloco planejamento, depois bloco orçamento, bloco investimentos, bloco seguro. E aí quando eu mandei para ela, ela quase desistiu do projeto, porque ela foi se deparando com aquela realidade de ter que enfrentar a realidade que ela estava inserida, e ela começou a se sentir muito mal. Ela falou: nossa, eu sabia que eu estava ruim, mas eu não sabia que eu estava tão ruim assim. E aí ela refletiu que era a própria falta de organização financeira na vida dela que levou ela a passar por diversos problemas como ela estava passando. E aí eu perguntei para ela assim, há quanto tempo você está nessa situação? Ela falou assim, nossa, vai fazer uns 3 anos que eu estou nessa situação. De que entra dinheiro, aí eu pago, e aí eu fico em dívida, e aí depois dessa dívida eu dou um jeito, eu faço mais plantão, e eu pago essa dívida, mas daqui a pouco eu estou com outra, e aí tem mês que eu guardo um pouco de dinheiro, mas o outro mês acontece tantas coisas, que eu tenho que ir lá e sacar dinheiro, e aí fica essa bagunça total. Eu, de verdade, eu não sei o porquê que isso acontece. A gente foi entendendo que era falta de organização financeira. Eu perguntei para ela, o próprio diagnóstico pergunta, você tem alguma ferramenta que você usa? Você costuma acompanhar os seus gastos periodicamente? Você tem um plano de organização minimamente viável?
E é óbvio que na situação que ela estava, a resposta é não, né? É óbvio isso. Então, o primeiro pilar que eu trago aqui, o primeiro ponto que atrapalha com que as pessoas acima de 40 anos tenham mais tranquilidade, né, e possam viver mais paz e possa ter mais dinheiro na conta, é a falta de organização financeira. Se você não cuidar disso aqui, se você não olhar com carinho para essa organização financeira, chances grandes são de você passar a vida inteira com problemas. E você pode me perguntar, ok, mas como que eu organizo minha vida financeira? Agora, dentro desse ponto, eu vou trazer aqui 3 pilares que eu acredito ser muito importantes, ser muito relevantes, sobretudo no plano de organização financeira. Né? Que o primeiro pilar, você precisa de ter uma ferramenta para isso. E qual ferramenta que você pode usar? Aí eu notei aqui, né? Depende. Você tem aí várias ferramentas que você pode usar. Vou trazer 3 aqui, ok? Você pode usar papel e caneta. Então eu estou aqui com a caneta do tablet. Mas você pode usar papel e caneta mesmo. Papel mesmo, papel de caderno e caneta mesmo, caneta Bic azul lá. E eu vou te falar, funciona. Há um tempo atrás eu apliquei um treinamento numa empresa de organização financeira, de educação financeira, e aí eu trouxe esse princípio e a pessoa, eu trouxe outras ferramentas e a pessoa escolheu entre papel e caneta. E aí eu passei a atividade, eu falei assim, na próxima semana eu quero ver se você realmente fez atividade, de você anotar realmente todos os seus gastos, despesa, tudo, entrada de dinheiro. Eu quero ver se você realmente conseguiu, se você fez. E na semana seguinte eu perguntei, e aí fez? Tinha feito. Estava lá certinho, tudo feito no papel e caneta. Então você pode pegar também papel e caneta e você anotar o quanto você ganha e tudo aquilo que você gasta. É menos eficiente do que as outras 2 ferramentas que eu vou aplicar aqui, mas ela também funciona muito bem. Você vai precisar testar se ela funciona para você. Então essa é a primeira, papel e caneta. Qual que é a segunda? Planilha. A planilha, ela é clássica. Eu lembro uma vez do Bill Gates. Bill Gates, se você não sabe quem é Bill Gates, vou falar que você é esquisito, você é desconectado. Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, criou a Microsoft e tal. E ele foi dar uma palestra e aí perguntaram para ele, né, sobre guerras, sobre o futuro que era incerto e tudo mais, né, o que aconteceria, né, com as planilhas. E ele falou, poxa, o mundo pode explodir, né, pode acontecer um apocalipse, mas as planilhas, elas nunca vão morrer. Né? E eu, particularmente, eu concordo com essa afirmação, porque na minha vida eu sempre utilizei planilha. E para mim, planilha deu muito certo. Foi assim que eu e minha esposa estruturamos nossa vida e conseguimos conquistar certa tranquilidade e liberdade financeira. Então, a segunda ferramenta que eu trago para você, que você pode utilizar, é planilha. Qual planilha que você pode usar? Depende. Você vai ter que utilizar a planilha que funciona melhor para você. Contudo, na minha visão, com base na minha experiência, existe um modelo de planilha que ela resolve mais, ela é mais didática, ela resolve mais os problemas financeiros. Que planilha? Como que é o jeito dessa planilha? Ela vai ter 13 colunas, ou seja, de janeiro a dezembro, e uma 13ª coluna que vai somar o total das receitas e despesa. Você vai ter bloco de cima receitas e todo tipo de receita. Então você tem o seu salário, talvez você tenha labore, a renda da sua esposa, do seu cônjuge. Aí você vai ter 13º, bônus extras, vale refeição, vale transporte. E você anota e projeta todos os meses. E depois você vai ter o campo de despesa e depois o quanto sobra de dinheiro todos os meses. Eu não vou incluir aqui agora, por enquanto, campo de investimento e campo de seguro e proteção de vida, que é muito importante. Isso fica um assunto para outro vídeo, ok? Então você tem uma planilha que ela tem 13 colunas, de janeiro a dezembro, e uma 13ª coluna, e você tem receita, despesa e sobra de caixa. Essa é a planilha mais didática que você pode utilizar para você organizar a sua vida financeira. E o terceiro e último ponto, que aqui eu vou trazer uma visão, poucas pessoas usam, mas já vi pessoas usando e quando usa do jeito errado, que é um aplicativo ou até mesmo um software mais sofisticado, mais dinâmico, integrado. Tem vários, tá? Vou te dar um exemplo aqui, como por exemplo o aplicativo Mobius, né? Agora eu acho que teve uma corretora que acabou comprando esse aplicativo, eu não vou lembrar agora, acho que a corretora Toro, ela comprou esse aplicativo, então o Mobius virou Toro. Tem outros também, o Guia Bolso, tem outros lá, meu Bolso em Dia, você pode dar uma pesquisada e encontrar
qual que é o melhor aplicativo que ele vai servir para você, ok? Contudo, você pode usar software mais robusto, né? E aqui eu vou trazer a ideia do Dashplan, que é o sistema que nós utilizamos para consultorias e planejamento de forma individual, que ele dá uma visão 360, né? Então, ele é integrado com o Open Finance e ele reduz 80% desse trabalho que você tem de anotar entradas e despesas, né? Então, quem faz o projeto de consultoria individual conosco, e depois eu vou deixar o link aqui, caso você se interesse por conhecer esse projeto nosso, nós plugamos as contas, tanto a conta corrente quanto as contas de cartão de crédito, corretora, até mesmo contas de pequeno negócio, e aí o que ela gasta, o que ela movimenta pelo sistema Open Finance, que é um sistema do Banco do Brasil, ela já movimenta tudo, né? Então ela vai trazer tudo para nós, o que está entrando, o que está saindo. Então eu consegui enxergar uma visão 360, fazendo com que sobre mais dinheiro e você tenha mais segurança e mais liberdade financeira. Então, primeiro aqui, papel e caneta, segundo, planilha, e o terceiro, um software dedicado específico para isso. Então, aqui, a gente fecha essa primeira parte do principal motivo que faz com que as pessoas tenham pouco dinheiro na conta depois dos 40 anos, que é a falta de organização financeira. O segundo ponto aqui, o segundo passo que atrapalha, deixa eu voltar aqui, o segundo passo que atrapalha aqui a organização financeira é o quê? É o padrão de vida que acompanha a renda. Eu não sei se você sabe, isso aqui tem um clássico, né? Eu lembro da Natália Arcuri uma vez fazendo um vídeo sobre isso, que é você viver um degrau acima daquilo que você consegue viver, acima daquilo que você dá conta de viver. Não sei se você sabe, existe um gráfico, um elemento, eu vou virar aqui o tablet para você ver. Aqui esse tablet, então você está vendo aqui, ó, aqui nós temos uma curva, certo? Aqui, essa curva, embora esteja vermelha, é só renda. Vou até trocar aqui, ó. Aqui, ó, ela é só renda, certo? Existe um gráfico que mostra que a partir dos 35 anos, você tende a ganhar mais dinheiro, certo? Então aqui está a sua linha de renda, que você ganha mais dinheiro. Aí até os 65 anos, depois você tem essa queda de produtividade, de geração de renda, se assim eu posso dizer. O que acontece depois dos 40 anos? Pode perceber que nos 40 anos é onde acontece a fase mais pujante, é onde a pessoa ela tende a ganhar mais dinheiro, né? Só que o padrão de vida dessa pessoa aumenta consideravelmente. Então ele acompanha. O padrão de vida dessa pessoa não fica abaixo da linha de receita, para que essa diferença aqui você possa acumular e multiplicar esse dinheiro. E assim você formar a sua carteira de investimento e ter mais segurança e mais liberdade financeira. Então esse aqui é um ponto muito importante. Essa cliente, a Carla, quando eu perguntei para ela quanto tempo fazia que ela estava na situação, ela falou, faz 3 anos, né? Eu falei, nossa, mas me conta um pouco mais sobre isso. E ela foi me contando e a gente foi percebendo. A renda dela foi aumentando e o custo aumentando. Então você ganha 5 mil reais, você está com o seu custo encaixado em 5 mil reais, e aí você passa a ganhar 7. Em vez de você manter o custo de 5, você sobe para 7. Por que isso aqui acontece? Porque eu ganho mais e eu subo mais o meu nível de vida, meu padrão de vida. Alguns aspectos aqui, eu não vou aprofundar nisso hoje, né? Cultura, comportamento, tudo. Mas o dinheiro na mão, ele dá mais poder de compra. E você começa a se contar uma história de que você precisa, de que você merece, de que você passou muito tempo trabalhando e agora você se merece dar esse presente. Então, esse problema de comportamento, né, que você eleva a sua renda, mas você eleva o seu padrão de vida também, esse é um comportamento muito, muito errôneo que as pessoas têm. E talvez você pode falar assim, poxa, mas tem um problema, que as coisas também aumentam, é verdade. As coisas aumentam, o supermercado aumenta, o combustível aumenta. É normal, mas à medida vamos falar, né, falar cesta básica, certo? O pacote básico de sobrevivência do ser humano aumenta a sua renda também. Então, à medida que a sua renda aumenta, e talvez você pode ter a sua renda aumentando por diversos fatores. Pode aumentar por decorrência do seu trabalho ou por decorrência da sua competência, você se autopromove, você consegue fazer mais dinheiro, você tem um negócio agora, ou você subiu demais na sua carreira, ou seja lá porque a sua própria profissão te
te bonificou com isso, agora você está ganhando mais dinheiro. Em vez de você manter essa diferença pouca, ou subir bem pouquinho o padrão de vida, manter essa diferença, e dessa diferença aqui, você investir para você construir liberdade financeira, ou quem sabe, essa diferença, você se planejar para que você realize o sonho. Não, você sobe o seu padrão de vida, com consumo e estilo de vida. Muitas das vezes, essa decisão tomada para subir o padrão de vida não é nem o que você queria, é somente para status e pertencimento, e isso sai de você a possibilidade de construir mais segurança e mais conforto. Esse é o segundo problema aqui, ok? O problema, eu até deixei uma frase aqui, né? O problema não é a falta de renda, né? É o comportamento previsível, certo? Então esse segundo ponto aqui, que é o padrão de vida que acompanha a renda. E aí, se você não tem sobras, se você não cria reservas, se você está sempre com o padrão de vida acima, muito próximo do total da sua renda, logo você não tem sobras. Se você não tem sobras, você não cria reserva. E aí nós chegamos no terceiro e principal ponto aqui, que isso aqui foi o ponto que aconteceu com a Carla. O que acontece? Decisões reativas, que é sempre a emergência. Sempre tem uma emergência, sempre tem um problema. E quando o problema acontece, você não tem reserva para resolver esse problema. O que você precisa fazer? Você precisa recorrer a crédito. Mas o crédito que você toma nesse mês hoje para resolver um problema que apareceu agora, o mês que vem você vai ter que pagar. Então ele já está tomando o seu dinheiro no mês que vem. Se você não toma crédito com cartão de crédito, você pode fazer empréstimo pessoal, mas você vai ter que pagar de qualquer jeito. E aí, se você não tem mais fonte de crédito, você precisa ficar quebrando a cabeça, gastando energia, pensando em como você fará para resolver um problema que, se você tivesse dinheiro na conta, reserva guardada, você poderia resolver esse problema muito mais fácil, muito mais simples, de forma rápida e prática, e dedicar o seu tempo e energia para o seu trabalho, para a sua família, para um hobby, para fazer algo que você gosta. E aí você vive sempre na pressão. O problema chega, você não tem reserva, há uma falta de organização financeira, trazendo mais complicação ainda, e aí você não consegue resolver o problema, precisa sempre estar nesse modo de tensão e preocupação para resolver um problema financeiro. E aí você resolve, depois passa um tempo, você entra numa fase boa, e aí dessa fase boa, em vez de você começar a construir segurança, você começa a contar a história de novo e você volta para o ciclo de frustração novamente, vivendo novamente esse problema, esse ciclo financeiro. Então, aqui fica aqui os 3 principais pontos. O que você precisa fazer? Organizar a sua vida financeira, que nós trouxemos as 3 ferramentas aqui para que você possa fazer isso, ok? Manter sempre o seu padrão de vida abaixo daquilo do total que você ganha e, no final, evitar decisões reativas, porque com um padrão de vida abaixo daquilo que você ganha, você vai acumulando e multiplicando e você evita esse problema de sempre estar vivendo no sufoco e tomando decisões reativas. E aí? Fez sentido para você esse vídeo? Eu espero que sim. Chegando aqui ao final, eu quero te pedir uma gentileza. Se esse vídeo para você fez sentido e te ajudou de alguma forma, vou pedir para que você deixe seu like. Se inscreva no canal, nós estamos retomando o canal agora. Toda semana vai ter vídeo. E o principal, compartilhe esse vídeo. Se você não é uma pessoa que tem mais de 40 anos, ou talvez você não tenha esse problema, compartilha com quem você acredita que será importante esse vídeo. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Eu te agradeço demais a sua atenção, a sua dedicação aqui, e na semana que vem estaremos de volta. Até mais no próximo vídeo. Valeu!